amigos! Estarei um pouco ausente essa semana e por conta disso preparei uma matéria especial para vocês, principalmente para os que viveram a geração vitoriosa dos anos 90, onde o Vasco tinha uma enorme facilidade em revelar craques para o futebol. E serve de exemplo também para essa garotada de que hoje busca um lugar ao sol no clube e disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior e pretende também dar um salto na carreira. 2022, o Vasco vai comemorar 30 anos da maior conquista da história de sua base, justamente a Copinha. E o triunfo aconteceu em 1992 e revelou feras como Valdir, Pimentel, Tinho, Leandro Ávila, Vitor e muitos outros. Me arrisco a dizer, hein? Uma das melhores safras do Vasco dos últimos tempos, hein? E para retratar esse momento único do clube e marcar essa data tão especial, eu fui conversar com alguns jogadores que formaram aquele elenco campeão e, claro, o comandante daquele esquadrão, hein? Tá muito bacana os depoimentos e se você é amante do bom futebol, te peço uma atenção nesse vídeo até o final, o seu like que é muito importante e, claro, a sua inscrição se ainda não é inscrito. Pois além desse trabalho, tem outros em breve chegando ao canal. Vamos em frente! 25 de janeiro de 1992. Essa data ficou marcada na história do Vasco, principalmente de uma geração de jovens que se eternizou não só no clube como para o futebol brasileiro. Título inédito e único até hoje, o mais importante da base Cruz Maltina. Naquela ocasião, o clube foi campeão com 62,5% de aproveitamento, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O elenco vinha com jogadores remanescentes da conquista do estadual de 91. Aliás, as conquistas do estadual e da Copinha coroam uma das melhores gerações da base do Vasco. Após esses 2 anos de títulos, alguns atletas passaram a compor o elenco principal da equipe, fizeram parte do tricampeonato estadual entre 92 e 94. Valdir, Pimentel, Edmundo, Ian, Leandro Ávila, Tinho, Jean, nossa, são alguns dos exemplos que podemos citar. Mas voltando ao dia 25 de janeiro, na decisão diante do São Paulo do então técnico Oscar Bernardi e de outras feras, o Cruz Maltino empatou no tempo normal por 1-1. Valdir Bigode, de cabeça aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador e Andrei deixou tudo igual para o tricolor paulista aos 20 minutos da etapa final. Na decisão por pênaltis, o Vasco foi impecável nas cobranças. Vitor, Tinho, Leandro Ávila, Viana e Fábio marcaram. Pelo São Paulo, Mona abriu com chute para fora. Depois Doriva, Pereira e Gilmar anotaram, mas em vão. Placar final, Vasco 5-3 e o caneco foi para São Januário. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Nessa matéria especial, vamos falar com quem fez por merecer essa conquista, os jogadores e a comissão técnica. Obviamente não tem como colocar todos aqui, mas dentro do possível fui ouvir alguns profissionais que fizeram parte desse título e que gentilmente aceitaram participar. Vamos começar com o comandante, o técnico que revelou uma geração vitoriosa no Vasco que tem anos e anos de serviços prestados ao clube. Gaúcho. O Gaúcho nos conta agora um pouco sobre aquele momento único. Confira aí. Meu amigo, é muita felicidade, né, cara? Essa geração que nós tivemos, né, nos anos 90 com aquela galera toda que conquistamos há 30 anos atrás a Taça São Paulo, foi uma coisa muito marcante na minha vida e daquela rapaziada toda, né? Eu acho que foi um dos maiores grupos que o Vasco teve e uma conquista inesquecível, né? Eu não vejo um momento de tanta alegria como eu senti naquele período ali. Foi uma coisa muito legal, foi uma coisa que nós colocamos aí, revelamos aí pro Brasil, vários jogadores extraordinários, né? Uma geração de ouro do Vasco, muitos jogadores fora de série, né? E você sabe que essa conquista tem 30 anos, né? Então é uma coisa que a gente fica muito feliz em recordar e saber que foi uma coisa muito bonita para a história do clube, né? Então é só felicidade, é só alegria, né? Dizer que foi uma geração de ouro do Vasco, onde teve jogadores, o Edmundo inclusive fazia parte, em cima da hora não viajou, porque foi requisitado para o profissional, mas um time fantástico, onde tinha Caetano, Pimentel, Leandro Ávila, Tinho, Alex Pinho, Ian, Jean, Hernandes, Valdir, Leandro Ávila, Viana,
Vitor, Vaguinho, Jacó, Pedro Renato, Hernandes, é tanta gente, né, que agora faz tanto tempo também que a cabeça às vezes não funciona, né, faz 30 anos atrás. Jogadores excepcionais que eu tenho uma alegria muito grande de ter dirigido esse grupo. E você sabe que é uma coisa inesquecível, né? Eu não tenho como falar diferente, né? Para mim, uma das maiores gerações que o Vasco teve em todos os tempos, aquela turma ali de nascidos em 70, 71 até 75, foi uma das maiores gerações que o Vasco teve, assim, coisa de 5 anos, formando jogadores o tempo todo. Foi uma felicidade muito grande trabalhar com aquele grupo, né? E desejo também esse grupo que está representando hoje, né? O Vasco na Tacinha, né? Na Taça São Paulo. Teve uma boa estreia, ganhou um jogo, é uma competição muito difícil, mas tem um grupo bom e eu tenho certeza que o Vasco vai caminhar legal. Vamos torcer aí bastante para isso. Tá bom, meu amigo? Grande abraço aí, saúde e vamos em frente. Agora vamos falar com o zagueirão, o Xerife Tinho, que hoje é responsável pela coordenação da equipe Masters do Vasco. O cara tinha bastante potência nos chutes e boa colocação e foi muito importante, não só na base como no time de cima. E nesse papo ele fala como encaravam aquela competição e que o exemplo pode servir de espelho para muitos que lá estão hoje. Ouça aí. Todos nós sabemos que a Taça São Paulo é um trampolim, né? Um trampolim para você chegar ao profissional, né? Eu acho que é uma competição difícil, é uma competição que dá muita visibilidade, até pelo fato de ser disputada num período do ano onde todo o futebol profissional do Brasil está parado de férias. E a Taça São Paulo te dá essa visibilidade. E para nós que disputamos, digo a minha geração, né, 92, que foi a geração que venceu aquela Taça São Paulo, a única geração do Vasco da Gama a conseguir tal feito, a gente encarava aquilo ali como um prato de comida. A gente encarava a Taça São Paulo como uma oportunidade de você mostrar o teu futebol, né, e chegar àquele tão sonhado, né, desejo de chegar ao profissionalismo, né, dentro do Vasco da Gama. A gente sabe das dificuldades, né, em relação a uma geração inteira chegar no profissionalismo, mas eu acho que você fazendo uma boa Taça São Paulo, eu acho que isso facilita. E foi o que aconteceu com a minha geração, né? Eu acho que a conquista da Taça São Paulo, também da Taça BH anteriormente, eu acho que aquilo ali foram conquistas que fez com que a direção do Vasco da Gama nos olhasse de uma forma diferente, nos olhasse como uma geração vencedora. E isso foi fundamental para o nosso sucesso, para o sucesso de toda daquela geração que veio a conquistar a Taça São Paulo em 92. Então, é dessa forma que os meninos de hoje têm que encarar, né, a Taça São Paulo, que hoje chamamos de Copinha, né, encarar como uma oportunidade que eles têm de amadurecimento, de crescimento, né, a nível de futebol, né, encarar como uma competição que possa trazer para eles visibilidade dentro do clube, a nível profissional, enfim. Eu acho que o Vasco, sendo dessa forma, tem tudo para voltar a tentar brigar por títulos e voltar a ganhar o bicampeonato da Copinha. Então esse é o recado que eu deixo, tá, para essa geração que está disputando a Copinha pelo Vasco da Gama, que o Vasco possa fazer bonito lá e quem sabe conquistar o título no final, tá bom? Um abraço e saudações vascaínas para todos. Outro que procurei foi um jogador que mais tarde veio a se sagrar campeão da Libertadores com o Vasco, o camisa 1 Caetano. Quem não se recorda? O goleiro já trabalhou inclusive no próprio Vasco como preparador, após encerrar a carreira, e foi um dos grandes nomes do clube naquela competição. Seguro e com ótimas defesas, o Caetano fala agora de como foi defender a Cruz de Malta na Copinha e vivenciar momentos de glória com o clube. Então, falando a respeito da Copa São Paulo, né, para minha carreira marcou bastante, porque nessa época era muito importante você ser vencedor na base, né, para poder subir e se firmar como um jogador profissional no clube. E na nossa geração, que era de 71 e 72, nós havíamos disputado o Campeonato Carioca de 91
e sagramos campeões, né? E depois, mais no meio do ano, fomos disputar a Copa Belo Horizonte, onde também nos sagramos campeões. E depois fizemos a preparação com o torneio Carlinhos Maracanã, que seria assim um torneio preparatório para a Taça São Paulo, onde também fomos campeões. E chegamos bastante confiantes para disputar a Copa São Paulo, porque ali nós entendemos todos, né? Entendíamos que seria a grande vitrine e que nos levaria ao profissional do Vasco. E graças a Deus nós conseguimos ser campeões, e ali fechou essa geração 71-72 com chave de ouro. Digamos aí que nos dias de hoje seria a tríplice coroa, né? Nós fomos campeões estadual, campeões da Taça BH e fechamos a geração em janeiro, campeão da Taça São Paulo. Isso me ajudou bastante, né, a permanecer já treinando com os profissionais do Vasco em 92 e em 93, quando eu, em definitivo, disputei também minha última Copa e infelizmente não fomos campeões, saímos invicto, né, em 93, e aí eu subi em definitivo para o profissional do Vasco. Essa geração deu muitos jogadores para o futebol brasileiro, não só para o Vasco, né? Jogadores que depois se destacaram, jogaram em seleção brasileira. E Leandro Ávila, Pimentel, Valdir Bigode, Tinho, Alex, Hernandes. Era um time muito forte, né? E entre outros. Tínhamos também um grande líder, que era o Gaúcho, nosso treinador. Um profissional de altíssima qualidade, né, que faz esse trabalho da transição dos juniores pro profissional como ninguém. Até acho que o Vasco poderia recolocá-lo no futebol, né, dentro das categorias de base, para fazer esse trabalho de transição, porque é um cara que entende muito, né, desse momento do atleta, que é do 20 para o profissional. Mas enfim, desejo aos nossos atletas que estão disputando toda a sorte do mundo, que eles entendam, né, que o Vasco está precisando desse título, né? Foi 30 anos que já se passaram, né, da nossa conquista. Espero que eles quebrem esse tabu, tragam a taça para São Januário, para que nós possamos bater no peito, como vascaíno que eu sou, e dizer que eu sou bicampeão, né? Que o Vasco é bicampeão da Taça São Paulo. E vencemos uma final, né, contra um São Paulo fortíssimo, no Pacaembu lotado, né? Foi de uma importância enorme para todos nós. E hoje, quando encontramos ainda, né, os amigos, os colegas que participaram dessa conquista, a gente entende que o quanto foi difícil e o quanto é difícil ganhar uma Copa, né? Foi um feito que merece ser lembrado pelo Vasco. Eu agradeço pela lembrança, porque o Vasco me deu todo o suporte, né, para que eu permanecesse no profissional, participasse do tricampeonato carioca, participei do Campeonato Brasileiro. E o Vasco sempre teve muita paciência comigo, né? Sempre acreditou que eu poderia dar esse retorno. E na conquista da Libertadores da América em 98, eu pude estar dentro do campo e ajudar o Vasco a ser campeão da Libertadores. Eu acho que esse trabalho na base é fundamental. Espero que o Vasco continue. O Vasco é um time que é acostumado a revelar grandes jogadores, para que o Vasco volte a ser campeão no profissional, utilizando seus atletas da base. Agora chegou a vez do camisa 10 da geração mais vitoriosa do Vasco, Meia Vitor. Olha, cracaço, hein? Uma pena o que aconteceu com ele, que teve o sonho de defender o time de coração interrompido aos 25 anos, no auge da carreira, devido a uma infecção do joelho.
mas o torcedor Cruz Maltino tem um carinho enorme por ele e sabe do quanto representou vestir essa camisa. O Vitor nos fala agora de tudo que vivenciou com aquela geração vitoriosa. Fala aí, Vitor! Fala, Marcos. Bom, falar da Copa São Paulo é sempre um prazer para mim, né? 30 anos aí dessa grande conquista nossa, né, do Vasco. Aliás, a única na história do Vasco, né? E esse ano a gente tem que celebrar mesmo porque é um marco. E a Copa São Paulo foi assim, um divisor de águas, né, na minha carreira, na carreira de muitos daqueles que vivenciaram aquela época, né? Praticamente todo mundo ali teve a sua oportunidade na equipe profissional. Nós tivemos aí no Edmundo, né, que fazia parte daquele grupo, mas que algumas semanas antes da gente iniciar a Copa São Paulo foi requisitado para os profissionais e de lá todo mundo já sabe, né? Teve uma grande carreira, foi aí, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Mas o importante é que nós criamos uma amizade muito forte, era um grupo muito forte, muito técnico, né? Tinham grandes jogadores, o time era muito equilibrado na marcação, tecnicamente, um time de velocidade. E daquela geração, muitos nomes conhecidos, né? Da torcida vascaína, Valdir, Leandro Ávila, Tinho, Pimentel, Caetano, Alex, né? Viana, eu, Pedro Renato, Hernande. O grupo era muito bom, Denilson Jacozinho, Pedro Renato. Então, assim, a gente tem ali, o grupo era muito forte. A gente tinha ali, na verdade, um grupo de 15, 16 jogadores com condições de ser titular. E, logicamente, que só podem jogar 11. Mas foi um divisor de águas na minha carreira, né? Dali a gente já começou a ter oportunidades no profissional, já subimos, esse grupo já foi tricampeão estadual pelo Vasco, 92, 93, 94. E muitos tiveram uma carreira vitoriosa. Eu, infelizmente, tive, né, pouco tempo na minha carreira, como você já sabe, né? Foram apenas 3 anos como profissional, tive um problema sério no joelho, tive que encerrar minha carreira precocemente, mas fica aí na história, né? A gente está aí na história do Vasco com essa conquista. Bom, e quero desejar a essa garotada que está disputando a Copa São Paulo esse ano, né, muito sucesso, que eles possam trazer o bicampeonato para nós. E tenho certeza que tem grandes jogadores ali de qualidade que podem realmente fazer a diferença e levar o Vasco ao título. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce. Um grande abraço aí, Marcos, tudo de bom aí para vocês. Falei também com o volante Leandro Ávila, que lutava incansavelmente naquele meio-campo do Vasco. O Leandro depois foi respirar outros ares, mas graças ao Vasco conseguiu grande projeção no futebol brasileiro. E o jogador também aproveitou para mandar um recado sobre essa conquista inédita. Alô galera, aqui é Leandro Ávila. Eu queria dizer que eu tive um prazer e uma honra muito grande de conquistar a Taça São Paulo de Juniores de 92, vestindo a camisa do Vasco. A gente tinha uma bela equipe na época, né? E deu tudo certo. Para mim foi de extrema importância, já que era o meu último ano de juniores, então eu tinha que subir para o profissional com algum título, e esse título veio a calhar numa hora perfeita para mim, né? Já que eu tinha passado o ano todo sem poder jogar devido a uma lesão muito séria no pubis que eu tive. Então, para mim foi de extrema importância, fica guardado para sempre no currículo, né? Até hoje, 30 anos depois, todo mundo lembra. Eu acho que já está na hora, né, do Vasco da Gama trazer o caneco da Taça São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Então eu desejo boa sorte a todos os jogadores, a toda a comissão, que façam bons jogos, que conquiste aí esse título e, né, depois venha comemorar aqui no Rio de Janeiro. Né? O Vasco acho que está merecendo, faz um belo trabalho de base e tem que revelar jogador, né? Isso aí é importante. Tá? Boa sorte a todos, um grande abraço e tamo junto. Para terminar, vou trazer aqui o depoimento de um ex-atacante baixinho, canhoto, habilidoso e veloz que surgiu como uma das grandes revelações vascaínas do início da década de 90. Pedro Renato, isso mesmo, o cara era tratado como uma joia, porém uma grave lesão em 94 atrapalhou os seus planos de fazer uma história mais longa no clube. Depois de pendurar definitivamente as chuteiras, retornou para sua cidade natal, Bom Jesus de Itabapoana, onde se formou em Direito. Veja aí o seu recado. Oi Marcos e todos aí que acompanham o canal.
É sempre um prazer, né, estar falando de esporte, de futebol e principalmente do nosso Vascão. E agora, né, aproxima-se aí 30 anos da Copinha, né, do nosso título, do único título do Vasco. E aquela Copa São Paulo, ela serviu, na verdade, para consolidar uma geração, né, uma geração vitoriosa, aonde todos os torneios e campeonatos que participávamos, chegávamos sempre aí, fomos campeões de muitos, né? E quando não, estávamos sempre nas finais, éramos reconhecidos, né? Nacionalmente, em toda a competição que chegávamos, os jogadores já temia, na verdade, o confronto com a nossa equipe, né? E a Copa São Paulo serviu, na verdade, para consolidar essa geração tão vitoriosa aí que depois, né, muitos aí de nós conseguimos chegar ao profissional, né, vestir aí a Cruz de Malta e honrar aí essa camisa magnífica aí do nosso Vascão. E a cada dia mais, né, essa competição fica mais lembrada, né, em razão de nunca mais ter sido conquistada pelo Vasco. Então a cada dia que passa fica mais gloriosa aí a nossa campanha. E um grande abraço aí a todos os vascaínos. E se Deus quiser aí essa garotada aí agora, né, com essa copinha aí 2022, vamos honrar, né, a nossa querida Cruz de Malta e ver se a gente consegue aí trazer o segundo título aí dessa competição tão importante, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Vascão sempre. Bom, é isso, galera. Fica aqui desde já o meu profundo respeito por todo o grupo campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior de 92. Equipe fantástica essa do Vasco, que não cansa em dizer, uma das mais vitoriosas gerações que o clube teve até hoje. Municiou o time de cima com maestria e enriqueceu o futebol brasileiro. Agradecer desde já ao Vitor, Caetano, Leandro Ávila, Gaúcho, Tinho e o Pedro Renato por terem aceitado participar dessa matéria. Parabéns a todos os campeões. E se você gostou, manda ver no seu like, hein? Quem não viveu aquela época precisa conhecer mais sobre esses atletas. Parabéns a todos e até a próxima!